Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, mais uma vez, do site Qualidade e Produtividade. Nessa videoaula nós vamos falar aqui sobre os testes de hipóteses para taxas de Poisson, tá? Ah, Seguindo aqui, dando continuidade, né, às nossas videoaulas sobre os testes de hipótese, né? Um tipo muito utilizado aí, né? Um tipo de dados muito utilizado para comparações, né? Tanto em indústria quanto em pesquisa, né? É a distribuição de Poisson, tá? É muito semelhante, tá? Tem muita similaridade com os dados binomiais, tá? São também contagens, porém, os dados que são utilizados quando se faz uso aqui da distribuição de Poisson, né? Ele tem uma particularidade, né? Eles não possuem um limite máximo, né, de ocorrências aí, né? Então eu vou explicar isso aqui, né? A distribuição de Poisson foi descoberta aqui, como diz aqui, né, por Simeon Denis Poisson, tá? Publicada em 1838, né? Essa equação aqui, né, é a probabilidade de um evento X aqui, ou muito comum também a letra K, né? A probabilidade X de um evento X, Xzinho aqui, né, acontecer é igual ao número E, né, que é a base dos logaritmos naturais aí, ou de Euler, né, elevado a menos lambda, que multiplica lambda elevado a x sobre x fatorial, tá? Então, aqui tem uma explicação, ó, nesse artigo aqui do site, 2.1.3.3.3, tá? Vai encontrar aqui um artigo descrevendo bastante sobre a história, né, da distribuição de Poisson, né? Essa distribuição ela é muito utilizada, né, como eu comentei, para modelagem de taxas de ocorrência, né? Por exemplo, taxa de ocorrência de defeito, né, em um intervalo de tempo ou um determinado intervalo de comprimento de fio, por exemplo, ou uma determinada quantidade de litros de, sei lá, de bebida ou de leite, né? Então, tem alguns exemplos aqui, ó, né? Por exemplo, chamadas telefônicas que um call center recebe por unidade de tempo, né? Ou defeitos por unidade diária. Imagina que você fabrica lá um determinado tipo de tecido, né? E você quer checar qual é a quantidade de defeitos na tintura aí por unidade diária, por exemplo, por metro quadrado de tecido, né? O número de acidentes, né? Por unidade de tempo. Imagina que você quer medir, por exemplo, o número de acidentes aí com aviões, né? Por ano. Então, a distribuição de Poisson ela é muito útil nesse sentido, né? Ela sempre mede uma taxa de ocorrência, tá? A chegada de clientes a um supermercado por unidade de tempo, por exemplo, né? Você quer medir lá qual é a quantidade de clientes que entram no seu supermercado por dia, né? O número de glóbulos sanguíneos visíveis ao microscópio, né? Por unidade diária. Então, você faz lá a coleta de uma amostra de sangue e você quer checar quantos glóbulos sanguíneos, né, são visíveis em determinada área ali da seu corpo ali de experimentação, né? Ou até mesmo ó, o número de partículas emitidas por uma fonte de material radioativo, né, por unidade de tempo. Essa distribuição de Poisson, ela tem uma particularidade, né, que é a lambda, né? Ele é essa variável aqui, ó, lambda, tá? Ele simboliza tanto a média quanto a variância, tá? Então, à medida que você desloca, né, aumenta a posição da média, né, você também aumenta a variação, né? Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho aqui numa simulação da distribuição de Poisson no matemática, tá? E também, né, esse evento x aqui, né, ele tem que ser um número inteiro positivo, tá? Ele não admite números negativos aí, tá? Então aqui, ó, no site também você tem aqui né, uma amostra aqui, né, com diferentes Ks, né, diferentes parâmetros de intensidade, né, como a curva da distribuição de Poisson se comporta, tá? Então à medida que você aumenta aqui a média, né, tanto ela se espalha mais, ó, ela fica mais espalhada, como ela também se desloca em relação ao zero aqui, tá? Ah, Também a gente tem aqui, por exemplo, uma amostra, né, para ficar clara aí qual que é a diferença da distribuição binomial com a de Poisson, né?
A gente comentou na videoaula passada que, inclusive, fizemos até um exercício prático, né, que uma determinada empresa, né, fez uma amostragem de 1.000 televisores que ela fabricava, né, e encontrou 30 televisores defeituosos, né. E essa amostra, ela tem um limite natural, né? Então, o número máximo de defeitos que eu vou encontrar nessa amostra vai ser 1.000, né? Então, eu não tenho como encontrar mais do que 1.000 televisores defeituosos numa amostra de tamanho 1.000, por exemplo, né? Obviamente. Com a distribuição de Poisson, né, isso muda. Então, eu poderia, por exemplo, encontrar mais de 3.000 defeitos, né, numa amostra de 1.000 televisores, né? Desde que a taxa de defeitos por televisores não necessariamente tenha que ser igual a 1. Né? Imagina aqui a quantidade de riscos, por exemplo. Né? Então, um televisor poderia ter mais do que um defeito. Né? Um televisor poderia ter 3 riscos, um outro ter 2, né? Mas todos eles tinham defeitos. Então, e justamente por essa característica, né, ela é muito utilizada quando você correlaciona a quantidade de observações que você fez por alguma unidade, seja de área, de tempo, né, por volume. Então, a distribuição, né, também é chamada de taxa de Poisson por esse motivo. Né? Você mede a taxa de ocorrência em função de uma outra unidade. Tá bom? Então, vamos passar aqui agora para o primeiro estudo de caso, né? Aqui ele vai elaborar um pouco aqui, ó, se você visitar o artigo aqui no site, né? Ele vai elaborar aqui, vai mostrar como é que você encontra o lambda médio aqui, né? Que é o total de ocorrências dividido pelo tamanho da amostra, né? Na verdade, o tamanho da amostra aqui é o espaço amostral, na verdade, né? Seria em metro quadrado ou a quantidade de tempo, vezes o comprimento, né? Que é o comprimento é a unidade de medida, na verdade. Né? Ou, né, a média, né, é o total de ocorrências dividido pelo tamanho da amostra quando você não subdivide aí a amostra em intervalos, né, regulares, tá bom? O intervalo de confiança, né, para calcular a taxa de ocorrência, né, para determinar a taxa de ocorrência, está relacionado aqui com a aproximação da normal também, tá? A gente vai fazer aqui daqui a pouco. Então a gente aproxima pela normal, ó, que é a média, menos o z de alfa sobre 2, que multiplica, né, x barra, que é a média da população dividido por n, que é o número de observações, número de leituras, dividido por t, tá? Que é menor do que lambda, e aí aqui, nesse lado da equação, é a mesma conta, porém com sinal positivo. Tá? Então, você determina aqui a taxa de ocorrências dessa forma aqui. Né? E o número médio de ocorrências também, né, dá para ser estimado, eliminando aqui o comprimento aqui da amostra. Né? Então, você simplesmente elimina aqui o numerador, você encontra a taxa média de ocorrências aqui. Tá? É exatamente a mesma conta aqui para o intervalo de confiança. Tá bom? Então vamos aqui para o nosso estudo de caso, ó, tá? Do mesmo modo aqui, a gente pode fazer bicaudal, né? Ou simplesmente unilateral, né? Teste. Então imagina que você uma determinada empresa de laticínios, né? É produzido em iogurte adoçado com calda de mirtilo. Mirtilo é essa frutinha azul aqui, ó, tá? Ou também conhecido como blueberry, né? Tá escrito aqui. Cada embalagem de iogurte possui 125 gramas. Tá? E ficou pré-estabelecido que a máquina dispensadora, né, dispense 5 mirtilos em cada embalagem de 125 gramas. Tá? Então aí você está desconfiado que a máquina dispensa os mirtilos em calda, está dispensando menos mirtilo do que o necessário aí nas embalagens de iogurte. Né? Então você decide monitorar 10 potes, né, e checar se a taxa de 5 mirtilos a cada 125 gramas de iogurte está sendo cumprida. Ou seja, você tem 10 potinhos lá de 125 gramas, né, iogurte, né, total de 1.250 gramas. E você quer checar se, em média, você tem lá dispensado 5 mirtilos por unidade, né, cada pote desse aí. A taxa de consumo de mirtilo por grama de iogurte, né, é de 5 mirtilos por 125, ou seja, 4%, ou em outras palavras, 0,04 por grama. Né? Então, com essas informações aqui, né, em 1.250 gramas de iogurte, né, determinou que a contagem de mirtilos foi de 78. Né? Esses são os dados aqui do problema. Tá? Então, vamos chavear aqui para o Minitab. Ó, vamos vir aqui para realizar o teste de hipóteses, né, para checar se essa taxa aí
está de acordo com o esperado. Então vamos lá, menu Stats, Basic Statistics, One Sample Poisson Rate, né? Então é a taxa de Poisson para uma amostra. Tá? Clica aqui, ele vai abrir o diálogo, tá? A gente tem os dados do problema sumarizados. Então vamos colocar aqui que em 1.250 gramas de iogurte, tá? Eu observei 78, né, mirtilos e quero realizar um teste de hipótese, tá? Com uma taxa hipotética, vamos confirmar aqui no site, tá? A taxa hipotética é de 0,04 mirtilos por grama. Tá? Então vamos lá, 0,04. Aí clicando aqui em Options, né, em opções, vamos configurar o teste aqui. Estou desconfiado que a taxa é menor, né, do que a taxa hipotética. O método, eu vou escolher aqui a aproximação normal, tá? E o comprimento da observação eu vou deixar 1 mesmo, tá? Vamos dar um OK. E um OK novamente. Tá? Ele vai gerar aqui o resultado do teste, tá? Então você nota que ele fez aqui o teste de hipótese, né, para uma taxa, comparando, né, a hipótese nula, né, a taxa é igual a 0,04, com a hipótese alternativa que a taxa é menor do que 0,04. Tá? Total de ocorrência 78, mirtilos em 1.250 gramas. Tá? A taxa de ocorrência, né, ficou maior do que o esperado, né? A gente desconfiava que era menor, na verdade está maior aqui, 0,0624. E o intervalo de confiança, né? O limite superior aqui do intervalo de confiança, né, vai ser 0,074. Então tá até 0,07, eu não tenho evidência aqui, né, para rejeitar a hipótese nula. Nota que o valor de Z, né, 3,96, foge bastante aí do valor, né, da aproximação normal lá, vai ser 1,96. Nota que o p-valor aqui também, ó, deu 1, né, 100% de certeza aí praticamente. Então isso significa que eu aceito a hipótese nula, né, que a taxa é igual a 0,04. Porém, ó, eu tenho aqui uma evidência aqui que está abrindo suspeitas aqui, né? A taxa de ocorrência está maior, na verdade. Eu estava desconfiando que ela era menor, né, como está aqui no problema, e ela está indicando aqui pelos valores que ela está maior, né, o que também não é legal. Estou dispensando mais mirtilos que o necessário aí também, né? Então o ideal é que seja o valor previsto. Vamos repetir aqui o teste, para você repetir o último comando do Minitype, você clica nesse botãozinho aqui, ó, nesse quadradinho, tá? Vamos vir aqui em Options, né, opções, e vamos comparar agora se ela é, na verdade, maior, tá? Vou deixar aqui a aproximação normal, vou dar um OK. OK novamente. Vamos lá. Então o teste agora repetindo aqui, porém com a taxa, desconfiando que a taxa é maior do que 0,04 por grama, né? Então são os mesmos dados, ó, tá? E note que agora o limite inferior, né? Ele diz assim, bom, eu tenho 0,0624 e posso ter no mínimo 0,0507, tá? Ou seja, o valor de 0,04 igual aqui não está dentro desse intervalo aqui, ó. Então, rejeito a hipótese nula, né, que a taxa é igual a 0,04, e aceito a alternativa aqui, que ela é maior. Então, esse é o teste correto aqui a ser realizado, tá? Eu tenho evidência estatística aqui e que a taxa, na verdade, está maior do que 0,04. O processo precisa ser ajustado aí, tá bom? Então esse é o estudo de caso aí para o teste Poisson para uma amostra, né? Mas eu também tenho a opção, né? Rolando aqui mais abaixo aqui. Aqui no site você vai encontrar também, né? Como é de praxe aí, todo o passo a passo, né? Que está sendo realizado aqui. Tá? E você tem também a taxa de Poisson para duas amostras, né? Que você compara aí duas amostras separadas, né? Então você consegue detectar tanto a taxa de ocorrência como a diferença entre as médias aí, né? Aqui, mais uma vez, você tem aqui a equação, né? Que descreve aqui a estatística Z de teste, ó, tá? Para aproximação normal aí a taxa de Poisson e o intervalo de confiança. Você vê que a equação aqui é um pouco assusta um pouco, né? Mas não tem nenhuma variável aqui que a gente não conheça, né?
Na verdade, aqui o intervalo de confiança você tem nada mais é do que a comparação, né? Se esse delta aqui, né? Ele vai tá contido dentro do intervalo de confiança onde o número zero aí, né? Ele está contido. Então, vamos olhar aqui o estudo de caso para a gente executar no Minitab, né? Você imagina que você é o gerente, né, de um armazém, uma famosa loja de varejo, né, e comercializa televisões com tela de LCD do fabricante A e B. Né? Então você tem contado o número de unidades com telas defeituosas nos últimos 10 anos. Tá? A empresa A conta o número de unidades defeituosas a cada 3 meses. Né? Mas a empresa B conta o número de unidades defeituosas em cada período de 6 meses. Ou seja, note que o espaço amostral de onde as amostras são retiradas, né, eles são diferentes. Uma mede a cada 3 meses e a outra a cada 6 meses. Tá? Mas isso não significa que você não possa comparar. Tá? Então você precisa decidir, né, estocar televisões com menor taxa de defeito para minimizar o estoque de retorno de campo, né, para não sobrecarregar o time de reparos aí. Tá? Então você precisa decidir, né? Então você tem os dados aqui sumarizados mais uma vez, né, que para a empresa A são 713 ocorrências em 40 períodos de 3 meses. Né? E para a empresa B, são 515 ocorrências no total, né? Espalhados em 20 períodos de 6 meses. Tá? Então, mais uma vez, né, vamos realizar aqui esse estudo de caso. Né, você nem precisa ter a mesma, note que você não precisa nem ter a mesma referência aí, né, de amostragem. Então, vamos executar aqui no Minitab. Ó. Então você vem aqui no menu Stat, tá? Basic Statistics, to Sample Poisson Rate. Tá? Então vamos colocar aqui que os dados estão sumarizados. Tá? Então aqui uma amostra de tamanho 40, né? Aqui de tamanho 20, e agora deixa eu só confirmar aqui, são 713 para esse aqui, e 515 para esse fornecedor B, tá? Então eu quero fazer aqui, vamos escolher aqui, tá? A minha diferença hipotética é que eles são iguais, ou seja, a diferença entre eles é igual a zero, tá? Eu vou manter aqui a hipótese alternativa como diferente, né? Quero testar se eles são diferentes. E vou deixar aqui, ó, estimar as taxas separadamente, tá? De cada um, né? E os comprimentos das observações aqui, eu vou deixar como 1 também, tá? Vou dar um OK. OK. Então eu tenho aqui a taxa de ocorrências, né? Então ele compara aqui a amostra 1 com a amostra 2, tá? Eu tenho aqui 713 para 40 e 515 em 20, né? Amostras aí de cada 6 meses. E a taxa de ocorrência, ó, ficou aqui para a primeira 17,82, né? E para a segunda 25,75. Porém, eu preciso estimar, né, o intervalo de confiança entre esses dois aqui. Né? Eu não posso simplesmente comparar aqui o valor. Eu preciso determinar qual que é o delta, né, qual que é a diferença. Então está aqui, ó, a estimativa, né, para a diferença é de menos 7,925, ou seja, o fornecedor A, né, ele tem uma taxa de ocorrência, né, de 7,9 televisores a menos, né, a cada período de amostragem aí, em relação ao fornecedor B. Né? E o intervalo de confiança está entre menos 10, né? Tá bom, eu estou falando aqui que ele é igual a menos 7,9, porém ele pode variar, né, entre menos 10,5 e menos 5,3. Tá? Nota, né, que a hipótese nula aqui ele está testando para que a diferença é igual a zero contra a diferença diferente de zero. Tá? Se o número zero não está contido nesse intervalo, eu rejeito a hipótese nula, né? Que é o que ele está fazendo aqui. Ó. O p-valor deu menor do que 0,05, né? E, portanto, você rejeita a hipótese nula, que é igual, e aceita que ela é diferente. Tá? Então, esse é o teste de hipótese aí para taxa de Poisson. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? É bem simples, não é nada de outro mundo aí. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí no vídeo, tá? Acompanhe o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço aí. Tchau, tchau.